Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha saudação cordial, querido irmão, amigo e reitor, Padre Alex. Minha saudação também ao povo de Deus que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, aqueles que peregrinam aqui no santuário, bem como os irmãos de comunidades que participam também dessa celebração eucarística. Amados irmãos e irmãs no Senhor, nós estamos celebrando no dia de hoje, como bem enfatizou o Padre Alex no início da Santa Missa, a festa de Nossa Senhora do Carmelo, Nossa Senhora do Monte Carmelo. Gostaria que no seu dia de hoje você pudesse meditar 3 palavrinhas, não consigo desenvolver todas elas aqui, mas que você pudesse pensar na sua vida enquanto peregrino do Senhor. Desde o seu batismo você está peregrinando nesta terra. A primeira palavra é Carmelo. A segunda palavra, vontade. E a terceira, servo. A primeira faz parte da liturgia de hoje. O que é o Carmelo? O Monte Carmelo, na perspectiva bíblica, significa jardim, um pomar. Se nós olharmos no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, o autor sagrado nos remete que Deus veio passear na brisa leve do dia no jardim. Porém, um dado importante que Adão e Eva, ouvindo os passos de Deus, eles se esconderam, porque perceberam que estavam nus. O pecado nos leva a esconder de Deus mediante o jardim. O Monte Carmelo, ele é a imagem daquilo que deve ser o nosso coração diante de Deus. Um jardim onde Deus pode desposar. Antes de ontem eu estava lendo um manuscrito de Santa Teresinha e ela escrevia dizendo que uma carta para uma das irmãs e convidando ela que elas fossem um tabernáculo, que o coração delas fosse um tabernáculo onde Deus pudesse refugiar. Veja a pureza do coração. Pois bem, no dia 25 de março, nós celebramos também, com solenidade, a anunciação do Senhor. Deus novamente como que vem visitar o jardim de uma jovem de 15 anos na pequena cidade de Nazaré. O evangelista Lucas, no capítulo 1, ele nos coloca dentro de um diálogo, dentro de um colóquio entre aquela pequena jovem e o anjo Gabriel.
Mas no versículo 38, ela dá uma resposta fantástica, que é a nossa resposta. Eis aqui, a serva do Senhor. Um jardim todo livre, para que Deus pudesse reinar. A Virgem Maria, ela nos ensina que o nosso coração, ele deve ser um verdadeiro Monte Carmelo, onde Deus pode morar, habitar, fazer o que Ele quiser. Mas aí entra a perspectiva da nossa vontade. A nossa vontade será muito boa se ela estiver todinha ligada à vontade de Deus. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. É assim que deve ser a nossa santidade, meus irmãos. Ela deve ser uma santidade que começa dentro de um coração livre, de modo que a gente não tenha dúvida mediante o sim ou não que nos é oferecido no mundo, entre a nossa escolha entre o pecado e a santidade. A gente não improvisa a santidade, a gente vive santamente. E não pode ser por um dia, nem por uma hora. É luta constante, porém, eu devo ter desejo ardente de santidade 24 horas no meu dia. Então, eu não vou improvisar a santidade. Queridos irmãos e irmãs no Senhor, nesse Monte Carmelo do nosso coração, o escapulário de Nossa Senhora, ele vem nos ajudar a recordar duas coisas também importantes. A primeira, que o nosso coração não deve ter outro Senhor. Jesus é o Senhor. Então, quando eu trago o escapulário comigo, aquele pedaço de pano, eu estou dizendo que Jesus, Ele é o Senhor do meu coração, e por isso eu procuro viver santamente. E depois, nos remetendo ao Apocalipse, ao livro do Apocalipse, no capítulo 7, o escapulário deve nos ajudar a lembrar que nós somos peregrinos. No entanto, ele é uma veste nupcial. Primeiro, que Jesus é o único Senhor do jardim do nosso coração. Depois, o escapulário como uma veste nupcial. Talvez o ancião possa perguntar, olhando para nós no final da nossa vida: quem são aqueles vestidos de escapulário? Como está no livro do Apocalipse, quem são aqueles vestidos de brancos? De branco. E o autor vai dizer, a resposta é: são aqueles que alvejaram suas vestes, saíram da grande tribulação, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Mas o escapulário também poderá ter uma resposta. Quem são aqueles com escapulário? São aqueles que, a exemplo da Virgem Maria, fizeram de seus corações uma morada para Deus e peregrinaram na fé. Daqui a pouquinho nós vamos receber, em alguns minutos, o Senhor Jesus na Eucaristia. Ele é o Senhor do nosso coração. Permita-me dizer para vocês mais uma pequena frase de um manuscrito de Santa Teresinha, quando ela era ainda uma criança, se preparando para a primeira comunhão. Ela disse, escrevendo para uma de suas irmãs, que ela gostaria que, quando recebesse Jesus,
que ele se sentisse tão bem no seu coração a ponto de não mais pensar em voltar para o céu. Que ele se sentisse tão bem no coração dela a ponto de não mais pensar em voltar para o céu. Também nós, ao receber a Eucaristia, vamos pedir a Jesus essa graça, que Ele venha habitar no nosso coração de tal modo que Ele se sinta à vontade. Irmãos e irmãs no Senhor, Deus quer passear no jardim do nosso coração. Amém.